Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa última parte dessa primeira aula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre protocolo de visualização, né? Pincelar bem rapidamente aqui nessa aula. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as principais incidências que são feitas aí, né, nos exames de mamografia, tá bom? Vamos lá. Deixa só meu slide funcionar aqui. Aí, beleza. Protocolo de visualização. Então, algumas coisas precisam ser entendidas aqui nessa imagem, né? Nós estamos vendo aí mama direita e mama esquerda lado a lado, né? E nós vemos uma linha vermelha traçada aí, né, na altura das papilas, né? De papila até papila. Então, para que a gente possa entender por que essa linha está aí. Então, em incidências crânio-caudal, que nós vamos falar daqui a pouco, comparativas, que é essa configuração aí, nós temos uma mama ao lado da outra, então essa é uma incidência crânio-caudal comparativa. Quando se traça uma linha média em direção às papilas, o que estiver acima da linha é lateral e o que estiver abaixo é medial. Então nós estamos vendo essa mama de cima, tá, gente? Como se a gente estivesse enxergando de cima dessa mama. O que está acima é lateral e o que está abaixo é medial. Então, ó, tem até uma setinha aqui, ó, que está indicando que essa parte mais branca aqui, né, dessa mama, essa em forma de ponta, né, que vai descendo aí, essa parte bem branca, bem radiodensa, é o músculo peitoral maior. E vocês podem perceber que ela termina ali, mais ou menos ali, ó, o músculo peitoral maior, na linha axilar, né? E que do lado de cá, nós estamos nos encaminhando aí para o osso externo, tá? Em incidências médio-lateral oblíqua comparativas, que é o caso, né? Na verdade, eu não coloquei, não está essa incidência, essa é uma incidência crânio-caudal, né? Mas se fosse uma incidência médio-lateral oblíqua, nós também traçaríamos essa linha, né, como essa linha vermelha aí, né, numa incidência comparativa. Quando a gente traça essa linha média, o que está acima da linha é lateral e o que está abaixo é medial. Então, nas duas incidências, tanto na CCD quanto na MLO, precisa haver essa linha, o que está acima dela é lateral, o que está abaixo é medial. Então, achei importante revisar isso com vocês e falar duas vezes quase que a mesma coisa, para que isso fique bem certinho na cabeça, para que isso fique bem, como que eu posso dizer, bem fixado, né, na mente de vocês, para que vocês possam ter essa visão radiológica do exame. A gente não está vendo uma mama de lado e sim uma mama de cima. Está acima, lateral, está abaixo, medial. Beleza? Duas incidências bastante importantes que nós vamos falar aqui hoje, tá? Nessa aula, e depois nós vamos falar sobre outros posicionamentos. Mas nessa aula aqui eu achei bastante importante focar nessas duas que são as mais básicas aí, né? Que é a rotina básica de todo o serviço de mamografia, tá? Então nós temos a incidência crânio-caudal, ela é utilizada na rotina do rastreamento do câncer de mama, então lembra lá do rastreamento, né? Então, rastreamento é aquela onde o médico vai solicitar o exame, né, para o paciente. No rastreamento do câncer de mama, o posicionamento da mama no chassi privilegia a exposição dos quadrantes mediais da mama, faltou um izinho ali, pois esses podem não ser bem avaliados na incidência médio-lateral oblíqua. Então, percebam, né, que nessa mama aqui nós temos uma incidência crânio-caudal, mas ela tem alguns pontos cegos. Mesma coisa a incidência médio-lateral também tem alguns pontos cegos. Então, uma incidência sempre vai complementar a outra, tá bom? Alguns parâmetros aqui. Para a realização dessa incidência, a paciente ela vai ser posicionada de 5 a 10 graus em direção ao lado medial. A papila vai estar apontada para a frente do aparelho. A mama deve estar posicionada no meio do book, que deve estar ajustada a uma altura confortável da paciente. Então, por favor, né? Quando forem realizar esse exame, pensem que a paciente já tem o desconforto, que é assim, tem o desconforto psicológico de estar ali, provavelmente ela teve um achado, né? Ela já, num autoexame,
já tem algumas suspeitas, ela está com a cabeça toda voltada para um problema que pode estar acontecendo ali, né? Tem todo a parte de se expor, né, a um profissional de saúde, tem também a parte da dor, porque a compressão da mama é uma coisa extremamente dolorosa, então assim, tudo que nós pudermos fazer como profissionais para amenizar o desconforto do paciente deve ser feito por nós. Então, por isso que é importante que o book esteja a uma altura confortável para a paciente, né? A paciente deverá estar com a cabeça voltada para o lado da mama em estudo. Então, se ela está estudando a mama direita, ela deve estar com a cabeça voltada para o lado direito, com o ouvido direito encostado no protetor facial ali, tá? Alguns parâmetros bastante específicos para essa incidência é que a angulação do tubo ela vai ser de 0 graus, ou seja, é uma incidência crânio-caudal, então o raio vai entrar perpendicular nessa mama aí, tá? Compressor panorâmico, 18 polegadas ou 24 polegadas, que é o nosso chassi, né? Compressão, ela deve ser gradativa de 11 a 18 newtons, então ela não deve ser uma compressão feita de uma vez só, ela vai ser gradativa para que a mulher também possa se acostumar com aquele peso, com aquela pressão e para que não sofra tanto. E a visão radiológica vai ser o quadrante medial e o quadrante lateral dessa mama. Beleza? Vamos agora à próxima incidência, que é a incidência lateral oblíqua. Incidência médio-lateral oblíqua. Então, como eu falei, por conta da morfologia, ou seja, por conta do formato dessa mama, ao se realizar algumas incidências, então a gente vai ter esses pontos cegos. Então, enquanto a gente tem pontos cegos na incidência médio-lateral, que nós só vamos conseguir enxergar na incidência crânio-caudal, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Enquanto nós estamos enxergando algumas coisas aqui nessa incidência médio-lateral, lá no crânio-caudal a gente não enxergou. Que nesse caso aqui, são os quadrantes superior e inferior. Tá? Então a gente vai ter uma visão diferente dessa mama aqui. Então, os parâmetros para essa incidência médio-lateral oblíqua são os seguintes. Primeira coisa, verificar se a paciente está com os ombros relaxados para evitar contração muscular. Então ela tem que estar bem relaxada, porque se ela estiver meio tensa ali, fizer qualquer movimento, ela vai tracionar essa mama e vai acabar dando algum artefato ou até mesmo desconforto para ela. Tá? Elevar o braço da paciente e verificar a altura do book mais uma vez para proporcionar conforto a essa paciente, né? A paciente deve estar de frente com o book, com o braço do lado examinado em um ângulo 90 graus com o tórax. Então, nessa imagem aqui, percebam que ela tá ela colocou o braço no apoio, né? Esse equipamento aqui tem um apoio para o braço, onde forma um ângulo de 90 graus, né, com o tórax. Tá bom? A angulação desse tubo aqui vai ser de 45 graus, compressor vai ser panorâmico, 18 polegadas ou 24 polegadas, tá? A compressão vai ser gradativa de 11 a 18 newtons, né, como eu falei, então ela não vai começar não vai ser de uma vez só, ela vai ser gradativa para que a paciente possa também ficar confortável ali, e a visão radiológica vai ser o quadrante superior e o quadrante inferior, né, o contrário da incidência crânio-caudal. Tá certo, pessoal? Basicamente é isso, como eu falei, nós vamos voltar a estudar essas incidências com um pouco mais de refinamento, né? Nós vamos prestar mais atenção em algumas coisas aqui, vamos falar sobre as outras incidências no decorrer da disciplina, tá bom? Mas por hoje eu acho que nós cobrimos grande parte das coisas que nós vamos falar durante essa disciplina aí, tá bom? Vão ter atividades, como eu falei, vão ter atividades postadas lá na plataforma, vou colocar alguns vídeos adicionais e caso tenham perguntas, eu estarei à disposição de vocês aí, tá bom? Beleza, pessoal? Por hoje é só. Vejo vocês na quinta-feira, dia 25. Um abraço, até mais.